Eduardo era um homem comum, com sonhos e aspirações como qualquer outro. Vivendo em uma pequena cidade no interior, ele trabalhava como mecânico em uma oficina local, um emprego que pagava as contas, mas que não acendia a paixão em seu coração. Desde jovem, Eduardo sonhava em abrir seu próprio negócio, uma oficina especializada em carros clássicos, onde poderia unir seu talento para a mecânica com seu amor por automóveis antigos. No entanto, a vida parecia sempre colocar obstáculos em seu caminho. A dificuldade central de Eduardo era a falta de recursos financeiros. Ele vivia de salário em salário, e qualquer economia que conseguia fazer era rapidamente consumida por despesas inesperadas. Além disso, a responsabilidade de cuidar de sua mãe doente pesava sobre seus ombros, limitando ainda mais suas possibilidades. A cada dia, o sonho de abrir sua própria oficina parecia mais distante, e a frustração começava a se instalar em seu coração. Mas Eduardo não era do tipo que desistia facilmente. Ele acreditava que, de alguma forma, encontraria um caminho para realizar seu sonho. Passava noites pesquisando na internet, buscando informações sobre como montar um negócio, quais seriam os custos envolvidos e como conseguir financiamento. Apesar das dificuldades, ele mantinha a esperança viva, alimentada pela paixão que sentia por seu trabalho. Certo dia, enquanto trabalhava em um carro antigo que pertencera ao seu avô, Eduardo teve uma ideia. E se ele começasse pequeno, bem pequeno, restaurando carros clássicos no fundo do quintal de sua casa? Era um risco, mas também uma oportunidade de transformar sua paixão em algo concreto. Com essa ideia em mente, ele sentiu um renovado senso de propósito. Talvez, afinal, seu sonho não estivesse tão distante assim. E assim, com um misto de medo e determinação, Eduardo decidiu dar o primeiro passo. Ele não sabia ao certo como tudo iria se desenrolar, mas estava disposto a tentar. Afinal, como ele sempre dizia a si mesmo, um sonho só se torna realidade quando você tem a coragem de persegui-lo. E se essa história está tocando você, compartilhe-a para que mais pessoas possam se inspirar. Eduardo começou a trabalhar no projeto de restauração do carro de seu avô no fundo do quintal de sua casa. Era um espaço pequeno, mas suficiente para começar. Ele usava ferramentas emprestadas de amigos e materiais reciclados de outros projetos, tentando manter os custos o mais baixo possível. Cada noite, após um longo dia de trabalho na oficina, ele dedicava algumas horas ao carro antigo, determinado a vê-lo brilhar novamente. No entanto, os desafios eram muitos. Eduardo enfrentava dificuldades para encontrar peças específicas para o carro, e aquelas que conseguia localizar eram caríssimas. Além disso, sua falta de experiência em restauração completa de veículos significava que ele tinha que aprender muitas coisas na prática, cometendo erros e refazendo o trabalho inúmeras vezes. Havia noites em que ele se sentia completamente sobrecarregado, questionando se realmente conseguiria levar o projeto adiante. A situação ficou ainda mais difícil quando sua mãe adoeceu gravemente, exigindo cuidados constantes e medicamentos caros. Eduardo se viu dividido entre o trabalho, o projeto do carro e os cuidados com a mãe. As noites de sono eram raras e o estresse começava a cobrar seu preço. Em um momento particularmente difícil, sentado ao lado da cama de sua mãe no hospital, ele sentiu um nó na garganta e lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Parecia que o mundo inteiro estava contra ele, e o sonho de abrir sua própria oficina nunca havia parecido tão distante. Foi nesse momento de desespero que uma enfermeira, percebendo sua angústia, aproximou-se e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Às vezes a vida nos coloca à prova para ver do que realmente somos capazes, ela disse suavemente. Mas lembre-se, mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam a brilhar. Você só precisa encontrar a força dentro de si para olhar para cima e vê-las. Essas palavras simples, mas poderosas, ressoaram profundamente em Eduardo. Ele percebeu que, apesar de todas as dificuldades, ainda havia uma pequena chama de esperança dentro dele, esperando para ser avivada. E foi essa chama que ele decidiu alimentar, não importa o quão difícil o caminho à frente pudesse ser. As palavras da enfermeira ecoaram na mente de Eduardo
nos dias seguintes. Ele começou a ver os desafios sob uma nova perspectiva. Não mais como barreiras intransponíveis, mas como testes de sua determinação e resiliência. Com essa mudança de mentalidade, ele decidiu que não desistiria do seu sonho, não importa o quão difícil fosse o caminho. O primeiro passo foi reorganizar suas prioridades. Eduardo percebeu que precisava de um plano mais estruturado para cuidar da mãe e, ao mesmo tempo, avançar no projeto do carro. Ele conversou com seus irmãos e juntos criaram um cronograma de cuidados que permitia a Eduardo dedicar algumas horas por semana exclusivamente à restauração do veículo. Além disso, ele começou a pesquisar mais a fundo sobre restauração de carros clássicos, assistindo a tutoriais online e participando de fóruns especializados. Foi em um desses fóruns que Eduardo conheceu Carlos, um entusiasta de carros antigos que morava em uma cidade vizinha. Carlos, impressionado com a determinação de Eduardo, ofereceu-se para ajudá-lo, fornecendo peças que sobraram de seus próprios projetos de restauração. Essa ajuda inesperada foi um verdadeiro presente para Eduardo, que viu no gesto de Carlos um sinal de que estava no caminho certo. Com as peças em mãos e um novo ânimo, Eduardo voltou ao trabalho no carro do avô. Cada pequena vitória, como consertar o motor ou restaurar o painel, era celebrada como um grande avanço. Ele começou a documentar o processo, tirando fotos e anotando cada etapa, não apenas para acompanhar seu progresso, mas também para compartilhar sua jornada com outros entusiastas online. À medida que o projeto avançava, Eduardo percebia que estava não apenas restaurando um carro, mas também reconstruindo sua própria confiança e determinação. Cada noite de trabalho no quintal era um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, ele era capaz de seguir em frente e transformar seus sonhos em realidade. E assim, com cada peça restaurada e cada desafio superado, Eduardo se aproximava não apenas da conclusão do carro, mas também da realização de um sonho muito maior. Com o carro do avô quase completamente restaurado, Eduardo sentiu um renovado senso de propósito. Cada peça que ele consertava, cada detalhe que ele aprimorava, era um passo mais perto de realizar seu sonho. No entanto, novos obstáculos começaram a surgir. Um deles foi a dificuldade em encontrar um espaço adequado para montar sua oficina. O quintal de casa, embora útil no início, era limitado e não oferecia as condições ideais para um negócio. Além disso, Eduardo enfrentava desafios financeiros. Apesar de ter economizado um pouco de dinheiro, não era suficiente para alugar um espaço comercial ou comprar equipamentos novos. Ele sabia que precisava ser criativo e persistente para superar esses obstáculos. Decidiu, então, procurar por espaços abandonados ou subutilizados na cidade que pudessem ser adaptados para sua oficina. Foi durante essa busca que Eduardo conheceu o Sr. Almeida, um idoso que possuía um galpão antigo e espaçoso no centro da cidade. O galpão estava desocupado há anos, e Sr. Almeida estava disposto a alugá-lo por um preço acessível, desde que Eduardo se comprometesse a reformá-lo. Era uma oportunidade perfeita, mas também um grande desafio. O galpão precisava de muitas reformas, e Eduardo teria que fazer a maior parte do trabalho sozinho. Com a ajuda de alguns amigos e utilizando materiais reciclados, Eduardo começou a reformar o galpão. Eram dias longos e exaustivos, divididos entre o trabalho na oficina, os cuidados com a mãe e as reformas no novo espaço. Havia momentos em que ele se sentia completamente esgotado, mas a visão do futuro que desejava criar o mantinha em movimento. Cada pequena vitória, como consertar o telhado ou pintar as paredes, era um lembrete de que ele estava no caminho certo. Eduardo aprendeu a valorizar cada passo do processo, por menor que fosse, e a ver cada obstáculo como uma oportunidade para crescer e se fortalecer. E assim, com determinação e resiliência, ele continuava a transformar seu sonho em realidade, um dia de cada vez. Enquanto Eduardo trabalhava na reforma do galpão, ele conheceu a comunidade local de entusiastas de carros antigos. Essa comunidade se tornou uma fonte inesperada de apoio e inspiração. Eles ofereciam conselhos, compartilhavam recursos e, às vezes, até ajudavam nas reformas. Foi através dessa rede de apoio
que Eduardo conheceu Ana, uma arquiteta que se ofereceu para ajudá-lo a projetar o layout da oficina. Ana trouxe uma nova perspectiva para o projeto. Ela ajudou Eduardo a visualizar como o espaço poderia ser organizado de maneira eficiente e atraente. Juntos, eles criaram um plano que maximizava o uso do espaço disponível, garantindo que a oficina fosse funcional e convidativa para os clientes. A ajuda de Ana foi um verdadeiro presente, e Eduardo sentiu uma renovada onda de motivação. Com o projeto em mãos, Eduardo redobrou seus esforços. Ele passou noites e fins de semana trabalhando no galpão, determinado a transformá-lo no lar de sua futura oficina. Cada parede pintada, cada ferramenta organizada, era um passo mais perto de realizar seu sonho. E à medida que o espaço começava a tomar forma, Eduardo sentiu um crescente senso de realização. Foi durante esse período que ele recebeu uma notícia inesperada. Um antigo cliente da oficina onde trabalhava ouviu falar do projeto de Eduardo e ofereceu-lhe um empréstimo sem juros para ajudar a cobrir os custos iniciais. Eduardo ficou profundamente tocado pelo gesto e aceitou a oferta com gratidão. Esse empréstimo foi o impulso final que ele precisava para concluir as reformas e equipar a oficina com as ferramentas necessárias. Com o galpão finalmente pronto e o carro do avô completamente restaurado, Eduardo sentiu que estava à beira de uma nova jornada. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma profunda sensação de esperança e excitação pelo futuro. A oficina dos seus sonhos estava prestes a se tornar realidade, e ele estava mais determinado do que nunca a torná-la um sucesso. Com a oficina finalmente pronta, Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e ansiedade. Ele havia trabalhado incansavelmente para chegar até ali, superando inúmeros obstáculos e desafios. Agora, era hora de abrir as portas do seu negócio e compartilhar sua paixão por carros clássicos com o mundo. No entanto, a dúvida persistia. Será que a comunidade local apoiaria seu empreendimento? O dia da inauguração chegou e Eduardo decidiu organizar um pequeno evento para marcar a ocasião. Ele convidou amigos, familiares e membros da comunidade de entusiastas de carros antigos para conhecer a oficina. Para sua surpresa, a resposta foi esmagadora. Pessoas de todas as partes da cidade compareceram, curiosas para ver o novo negócio e apoiar o esforço de Eduardo. Entre os visitantes estava um jornalista local que ouvira falar da história de Eduardo e decidiu escrever uma matéria sobre a oficina. O artigo intitulado "Do sonho à realidade, a jornada de um mecânico apaixonado" foi publicado no jornal da cidade e rapidamente chamou a atenção da comunidade. De repente, a oficina de Eduardo estava no centro das atenções e as pessoas começaram a chegar em maior número, interessadas em conhecer o lugar e os serviços oferecidos. Os primeiros meses foram desafiadores, mas também gratificantes. Eduardo trabalhou duro para estabelecer sua reputação, oferecendo serviços de alta qualidade e construindo relacionamentos com seus clientes. Ele aprendeu a valorizar cada pequena vitória, como a restauração bem-sucedida de um carro ou o elogio de um cliente satisfeito. Cada um desses momentos era um lembrete de que ele estava no caminho certo. À medida que a oficina crescia, Eduardo sentiu um profundo senso de realização. Ele não apenas havia transformado seu sonho em realidade, mas também criado um espaço onde poderia compartilhar sua paixão e inspirar outros a perseguir seus próprios sonhos. A jornada havia sido longa e difícil, mas cada obstáculo superado valera a pena. E assim, com determinação e resiliência, Eduardo continuou a construir seu legado, um carro de cada vez. Com o tempo, a oficina de Eduardo começou a prosperar. A reputação de qualidade e paixão pelo trabalho se espalhou, atraindo clientes de cidades vizinhas e até mesmo de outras regiões. Eduardo contratou mais 2 mecânicos, ambos jovens apaixonados por carros clássicos, e juntos eles formaram uma equipe coesa e dedicada. A oficina não era mais apenas um lugar de trabalho, mas uma comunidade onde sonhos eram compartilhados e realizados. Um dia,
Eduardo recebeu a visita de um produtor de televisão interessado em fazer um documentário sobre histórias de superação. O produtor ouvira falar da jornada de Eduardo e via em sua história um exemplo inspirador de como a determinação e a paixão podem transformar vidas. Eduardo, inicialmente relutante, acabou concordando em participar do projeto. Ele viu isso como uma oportunidade não apenas para compartilhar sua própria história, mas também para inspirar outros a perseguir seus sonhos, independentemente dos obstáculos. O documentário, intitulado Da Dor à Vitória, a Jornada de um Sonhador, foi ao ar em um canal nacional e recebeu uma resposta esmagadora do público. Cartas e e-mails de pessoas de todo o país começaram a chegar, contando histórias de como o documentário as havia inspirado a enfrentar seus próprios desafios. Eduardo ficou profundamente tocado ao perceber o impacto que sua história estava tendo na vida de tantas pessoas. Com o sucesso do documentário, a oficina de Eduardo ganhou ainda mais visibilidade. Ele começou a receber convites para participar de eventos e palestras, onde compartilhava sua experiência e incentivava outros a nunca desistir de seus sonhos. Cada oportunidade era um lembrete de quão longe ele havia chegado e do poder transformador da resiliência e da determinação. E assim, Eduardo continuou a construir seu legado, não apenas como um mecânico de talento, mas como um símbolo de esperança e inspiração para todos aqueles que ousam sonhar e lutar por um futuro melhor. Com o sucesso da oficina e o impacto do documentário, Eduardo sentiu que era hora de expandir ainda mais seus horizontes. Ele começou a pensar em maneiras de usar sua plataforma para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Foi então que ele teve a ideia de criar um programa de aprendizagem para jovens interessados em mecânica e restauração de carros clássicos. O programa, chamado Oficina do Futuro, oferecia a jovens da comunidade a oportunidade de aprender habilidades práticas em um ambiente de apoio e mentoria. Eduardo acreditava que, ao compartilhar seu conhecimento e experiência, poderia ajudar a inspirar a próxima geração de mecânicos e entusiastas de carros. O programa foi um sucesso imediato, com jovens de todas as partes da cidade se inscrevendo para participar. Entre os participantes estava Lucas, um jovem de 17 anos que sempre sonhara em trabalhar com carros, mas nunca tivera a oportunidade de aprender. Sob a orientação de Eduardo, Lucas floresceu desenvolvendo habilidades e confiança em seu talento. Eduardo viu em Lucas um reflexo de si mesmo quando jovem, cheio de sonhos e determinação, e decidiu investir ainda mais em seu potencial. Com o tempo, a Oficina do Futuro tornou-se um modelo para outros programas semelhantes em todo o país. Eduardo foi convidado a falar em conferências e eventos, compartilhando sua visão e incentivando outros a criar oportunidades para os jovens em suas comunidades. Ele sentiu um profundo senso de realização ao ver o impacto que seu trabalho estava tendo, não apenas na vida dos jovens, mas também na comunidade como um todo. E assim, Eduardo continuou a construir seu legado, não apenas como um mecânico de talento e um empresário de sucesso, mas também como um mentor e um agente de mudança. Sua jornada de superação e realização serviu como um lembrete poderoso de que, com determinação e paixão, é possível transformar sonhos em realidade e fazer a diferença no mundo. Anos se passaram desde que Eduardo abriu sua oficina e iniciou o programa Oficina do Futuro. O que começou como um pequeno negócio no interior havia se transformado em um movimento que inspirava pessoas em todo o país. Eduardo, agora reconhecido como um líder comunitário e um mentor, continuou a buscar maneiras de expandir seu impacto e ajudar ainda mais pessoas. Foi então que ele teve a ideia de criar uma fundação dedicada a apoiar jovens em situações de vulnerabilidade, oferecendo-lhes oportunidades de educação e desenvolvimento profissional. A Fundação Eduardo Almeida, nomeada em homenagem ao seu falecido avô, foi criada com o objetivo de proporcionar bolsas de estudo, programas de aprendizagem e apoio financeiro a jovens que, assim como ele, sonhavam em construir um futuro melhor. A fundação rapidamente ganhou apoio de empresas locais e nacionais, que viam no trabalho de Eduardo
uma oportunidade de investir no futuro da comunidade. Com os recursos arrecadados, a Fundação pôde expandir seus programas, oferecendo não apenas treinamento em mecânica, mas também em outras áreas, como tecnologia, artes e empreendedorismo. Entre os muitos jovens beneficiados pela Fundação estava Maria, uma jovem de 19 anos que sonhava em se tornar engenheira. Com o apoio da Fundação Eduardo Almeida, Maria conseguiu uma bolsa de estudos para cursar engenharia em uma universidade renomada. Ela se tornou um símbolo do impacto transformador que a Fundação estava tendo na vida dos jovens, e sua história inspirou muitos outros a buscar seus sonhos. Eduardo, agora em seus 50 anos, olhava para trás com um profundo senso de realização. Ele havia transformado sua dor e suas lutas em motivação para vencer, e ao fazer isso, havia criado um legado que continuaria a inspirar e apoiar gerações futuras. Sua jornada era um testemunho do poder da resiliência, da determinação e da paixão, e um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar esperança e construir um futuro melhor. E assim, Eduardo continuou seu trabalho, sempre em busca de novas maneiras de fazer a diferença e inspirar outros a transformar seus sonhos em realidade. Sua história, uma história de superação e inspiração, continuaria a ressoar, lembrando a todos que, com coragem e determinação, é possível vencer qualquer desafio e criar um legado duradouro. Eduardo, agora em seus 60 anos, sentou-se no pátio da fundação que levava o nome de seu avô, observando os jovens que ali estavam, cheios de sonhos e esperanças. Ele não poderia deixar de refletir sobre a jornada que o trouxe até ali. De um jovem mecânico com um sonho aparentemente inatingível a um homem que havia criado um legado de esperança e transformação, sua vida era um testemunho do poder da resiliência e da determinação. A Fundação Eduardo Almeida havia crescido além do que ele jamais imaginara. Além dos programas de aprendizagem e bolsas de estudo, a Fundação agora oferecia apoio a projetos comunitários, incentivando o empreendedorismo e a inovação. Eduardo acreditava firmemente que, ao investir nas pessoas e em suas comunidades, estava ajudando a construir um futuro mais brilhante para todos. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores da Fundação, Eduardo foi abordado por um jovem chamado Rafael. Rafael, um ex-aluno do programa Oficina do Futuro, agora trabalhava como engenheiro em uma grande empresa automotiva. Ele veio agradecer a Eduardo por ter acreditado nele e lhe dado a oportunidade de transformar sua vida. Você me ensinou que não importa de onde viemos, podemos alcançar grandes coisas se tivermos coragem e determinação, disse Rafael com lágrimas nos olhos. Momentos como esse reforçavam a crença de Eduardo de que sua missão na vida era ajudar os outros a encontrar seu caminho e realizar seus sonhos. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas também sentia um profundo senso de realização ao ver o impacto que sua jornada estava tendo na vida de tantas pessoas. Ao final de cada dia, Eduardo gostava de sentar-se em seu escritório, olhando para as fotos e cartas que enfeitavam as paredes. Cada uma delas contava uma história de superação e esperança, um lembrete do poder transformador da determinação e da paixão. Ele sorria, sabendo que sua própria história continuaria a inspirar e motivar outros a nunca desistir de seus sonhos. E assim, Eduardo encerrava mais um capítulo de sua vida com o coração cheio de gratidão e esperança. Sua jornada, marcada por desafios e triunfos, era um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar a força para seguir em frente e transformar a dor em motivação para vencer. E se esta narrativa tocou sua alma, compartilhe-a para que mais pessoas possam se inspirar e nunca desistir de seus sonhos.